Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com essa série maravilhosa sobre as novas gerações em foco, especialmente a geração Z. Hoje a gente está começando o segundo episódio, onde a gente vai falar com quem constrói pontes, com quem é linha de frente, que são o pessoal da área de recursos humanos, desde diferentes perspectivas. Para quem não viu o primeiro episódio, a gente falou com a própria geração Z. A gente falou com eles sobre eles mesmos, e eles desmistificaram algumas coisas. Para quem não viu, vale muito a pena assistir. Está disponível no nosso site, assim como no canal do YouTube. Lembrando que depois desse episódio, nós teremos mais 2 episódios. A gente tem um terceiro episódio com as lideranças, que vão falar dos desafios de liderar a geração Z, e um quarto episódio com especialistas, pesquisadores, acadêmicos, que vão trazer um pouco da visão deles também, tornando a série uma oportunidade da gente olhar para essas novas gerações por diferentes perspectivas. Então eu vou começar apresentando essa série brilhantemente conduzida pela Débora Cardoso, que é consultora, palestrante e mentora de carreira, com foco especial em liderança e desenvolvimento humano e 30 anos de atuação no mercado. E a gente também está com a Yara Silva, que tem 4 décadas de atuação entre o mundo corporativo e a academia, formando profissionais a partir da sala de aula, então com super conhecimento desses profissionais. A gente está contando hoje com a participação super especial, em ordem alfabética, da Cris Miranda, formada em psicologia e pós-graduada em psicologia organizacional com MBA em gestão de RH, com sólida atuação na área de gente e cultura, aí, uma longa trajetória com mais de 20 anos de atuação. A gente também está com a Fernanda Orengo, consultora de RH estratégico, com foco em empresas de tecnologia da informação, com mais de 20 anos também de atuação no mercado, sendo os últimos 10 em empresas que passam por transformação cultural. Isso é muito interessante e provavelmente está muito relacionado com essas novas gerações. E também estamos com a Sabrina Meng, que é especialista em comportamento e desenvolvimento humano, com mais de 20 anos também de atuação em RH, experiência sólida em consultoria tanto interna como externa, também é HR Business Partner na, se não, RLX Fluidos Refrigerantes. Olha, como eu costumo dizer, vamos apertar os cintos, porque essa conversa promete. A gente vai tirar aquelas dúvidas de que a gente ouve falar, de que a gente lê por aí, e agora a gente vai saber direto da fonte. Então é com vocês, Débora e Yara, passo a palavra. Bacana. Legal. A gente tem uma diversidade de experiência aqui, né, de profissionais que trabalham ou já trabalharam dentro das empresas nos RHs e atendendo os RHs como consultoras. Então, eu acho que isso dá uma visão bem bacana aqui. Eu queria começar perguntando para vocês, que é muito comum a gente ouvir que os jovens são muito imediatistas no mercado de trabalho, né? A gente escuta muito que não existe a paciência de esperar, de aguardar o crescimento, uma promoção, e que eles também não lidam muito bem com frustrações, até tendo menos comprometimento no trabalho. Como é que vocês veem essas questões? O que vocês pensam a respeito disso? Posso começar aqui, pessoal? Bom, eu venho do mundo que ele é um mundo de TI, né? É um mundo digital, né? Trabalho para empresas dessa área. Então, naturalmente, a gente pega pessoas que são da geração Z. Então, acho que está muito mais alinhado a eles crescerem numa nova perspectiva, né? Numa velocidade rápida, diferente das outras, né? Então, a velocidade com que as experiências que eles tiveram mais voltada para a parte de digitalização e consumo de informações é completamente diferente das outras gerações. E, naturalmente, a relação que eles têm com o trabalho é um pouco diferente, né? Então, o viés dele, deles, a parte de desenvolvimento, a parte de querer aprender, de querer crescer, naturalmente tem um ritmo um pouco diferente, né? Então, eu acredito que é muito mais essa visão deles, né? E o propósito que eles têm de encontrar uma relação diferente com o trabalho, né? Do que qualquer outro tipo de aspecto especificamente, né? Então, eu vejo que a relação que eles veem
que eles desenvolvem com o trabalho como um todo é um pouco diferente das outras gerações, mas por onde eles vieram também, né? Então, eles estão buscando muito mais o propósito, o porquê, se eles estão sendo desenvolvidos ou estão conseguindo se desenvolver do que qualquer outro tipo de coisa, né? Então, eu vejo muito mais ávidos ao conhecimento em si. Eu acho que isso é uma percepção interessante que a gente, enquanto empresa, né, eu trabalhando dentro de empresa, é entender o que essas pessoas, o que essa nova geração ela busca, né, e extrair o que tem de melhor dentro dessa geração. Então, acho que eu começaria mais ou menos por essa análise do mundo que eles nasceram, né, e qual é a perspectiva deles, ou o que eles esperam para a oportunidade que eles estão assumindo dentro das empresas, né? Então, é a gente adequar enquanto empresa e eles, enquanto profissionais, a expectativa de cada um, né? Sim. Cris, o que você vê de diferente, né? A gente vem de uma geração que era totalmente diferente, né? O ritmo de trabalho, a expectativa, às vezes esperávamos anos para uma promoção, né? Para se desenvolver. Como é que você vê isso? Qual o desafio, né, do RH para lidar com essa nova geração, para se adaptar, vamos dizer assim, e trazer talentos interessantes para dentro da empresa? Eu concordo bastante com o que a Fernanda trouxe, Débora, mas eu vejo que tem um desafio e aí vindo também de RH, de vários segmentos de empresa, agora estou no segmento do varejo, e de fato, o desafio nosso enquanto gestão de pessoas é porque é uma geração que questiona, né? Então, eu costumo dizer que é aquela geração que quer saber por quê, né? Então, é diferente da nossa geração que fazia coisa muito no automático, porque é assim que funciona, né? Então, a gente seguia as regras, tinha ali um conceito muito fechado das coisas, e aí vem a geração Z e começa a questionar, mas por que tem que ser assim? Né? Mas por que funciona dessa forma? Por que eu tenho que trabalhar presencial, por exemplo, se no remoto eu entrego o mesmo resultado? Por quê? E aí pega a gente saia curta, como a gente fala, em coisas que ou a gente não pensou o porquê, ou que a gente às vezes não tem aquela resposta, porque funciona desse jeito, é o modus operandi do trabalho. Então, eu vejo que essa geração, se a gente olhar com um olhar mais detalhado, você consegue aprender muita coisa. E esse questionamento, ele faz a gente pensar, repensar, né, muito do jogo do trabalho, de como ele funciona. E eu acho que o grande desafio é dar essas respostas, esses porquês, para que ele veja propósito e ele fique, entendendo que faz sentido para ele, né? Então, esse imediatismo deles, essa questão, eu vejo muito pelo lado de ter essas respostas, tá? Não é agora, mas é quando. Uhum. Não é desse jeito e é como. E temos gerações outras que simplesmente não sabem ou não querem fazer essas conversas difíceis, né? Que são conversas, às vezes, que, puxa, porque é assim, porque tem que esperar, porque não tem uma cadeira vazia, porque não temos a estrutura pronta. E o questionamento não vai parar ali, ele vai levar a gente a pensar mais para frente até de como encantar, né, essa geração para que ela veja significado e propósito no seu trabalho e acredite na empresa, né? Uma outra situação, Débora, que eu acho que é bem importante que a gente fala, é essa permanência, né, que é um desafio para nós de RH aqui, né? Como fazer essa geração ver futuro, pensar numa carreira, numa permanência, sendo que o mercado de trabalho está tão disponível, tão aberto, principalmente com as tecnologias que encantam, né, esse público. E esse é o nosso desafio, né? Trazê-los e motivá-los de forma que eles queiram ficar, né? E façam essa troca, mas de fato é um desafio. Esses porquês, eles ficam na nossa cabeça. Eu lembro até daquela história de criança, né, que falava, mas por quê? Porque sim, Zequinha, né?
a gente às vezes não tem essa paciência, né, de explicar esse porquê, ou às vezes não sabe, porque funciona desse jeito, né? Sim. Cris, E aí, posso até colaborar desculpa, com o que pode, a colega lógico. falou, Cris? Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que é questão de eles nos mostrarem novos caminhos de como pensar. Eu acho que antigamente a gente entrava numa empresa e seguia muito aquele comando e controle, né? Então, vamos entrar, vamos esperar todo o ciclo acontecer para a gente seguir, né? E hoje em dia, talvez eles nos tragam justamente isso, outro tipo de visão e que faça o RH ou as estruturas repensarem novos caminhos, né? E eu acho que isso aí pode ser muito rico para dentro das empresas. Sim. E vem outro ponto, né, que a Cris até mencionou, que é como atrair esses profissionais, né? Porque eles não vão mais pelas promessas tradicionais de carreira. Já não tem muita coisa que já não atrai nem para participar do processo seletivo, né? Eu já conversei com vários jovens que falam, quando eu vejo a descrição da vaga, eu nem me inscrevo. Então, como é que quais são as principais estratégias, né, de atração, de retenção, né, a questão do pacote de benefícios, o que oferecer para esses jovens que realmente vai fazer diferença e vai fazer eles se interessarem em se desenvolver dentro da empresa? Eu acho que até na sua pergunta já tem um pouco da resposta, né, Débora? Esse pacote de remuneração, ele não tem que conter só o recebível financeiro, ele precisa trazer ali o bem-estar, faz parte para ele, né, a parte da saúde mental, faz parte da saúde física, então, muitos, às vezes, são mais atraídos por um convênio com Gympass, Health Hub, enfim, do que se você falar, olha, eu tenho um plano de saúde corporativo interessante, porque é uma geração que é do agora, ela não está preocupada que ela pode precisar, por exemplo, de um médico muito perto, ela está preocupada que ela quer ir para a academia amanhã cedo. Então, os interesses são diferentes. Eu acho que para ter um pacote atrativo ali em recrutamento e seleção, a gente tem que ter essa flexibilidade, principalmente olhando para benefícios, né, que agregam valor ali para justamente esse imediatismo de coisas rápidas que ele usa agora e que para ele são importantes, né? Enquanto você pega outras gerações que, óbvio, vai olhar para falando de benefícios ainda, né, para um vale alimentação, para um plano de saúde para a família, é um outro modelo. Então, eu vejo que uma oportunidade que a gente tem, além do desenvolvimento profissional, ele enxergar que tem uma carreira dentro daquela empresa, ele enxergar que ele vai ser cuidado com os interesses dele, que ele vai ter benefícios que são aderentes ali às necessidades dele, não pacotes fechados, né, de coisas que ele vai olhar e vai dizer, isso aqui para mim não tenho interesse nisso agora, não me prende, né. Eu só complementar, eu tenho passado por isso nesse momento, né, a gente está reestruturando o pacote de benefícios na empresa, fez uma pesquisa interna, e foi visível a geração Z levantar a mão e dizer, olha, nossa, não tem aqui um pacote para academia, não tem um plano para diversão, para cultura, o pedido de benefícios deles é outro, vira mais até benefício social do que benefício legal. Ele quer saber mais do que de como a gente vai tratar o bem-estar dele do que o que é de mercado, o que é de regra. Ele fala, isso aí todo mundo tem, né? E a gente está nesse momento, reestruturando e olhando dois públicos totalmente diferentes, cada um com a sua cartela de pedidos aí de benefícios para poder se sentir pertencente. Pertencente. Bacana. Fernanda, você queria falar? Eu acho que eu iria complementando, né, eu iria para alguns outros pontos, né, eu acho que hoje, quando um candidato, ele vai para uma, né, esse novo perfil de candidato, ele vai para uma entrevista ou para uma seleção, ele já vai com outro viés também, né, ele vai com aquele viés, assim, de começar a querer namorar aquela empresa, né, então ele também questiona, aí linkando o que a colega falou, né, a questão de questionar, né, qual é o tipo de projeto, o quanto aquele projeto é interessante, né? Ou o quanto ele vai aprender, ou como é que funciona a questão de desenvolvimento dentro da empresa,
né, se possuem treinamentos. Eu acho que, assim, é o pacote como um todo, não, assim, alinhado só à questão de remuneração, mas a questão de desenvolvimento e de aprendizado que aquele profissional vai ter dentro da empresa, né? E aí também, naturalmente, né, o que eu percebo hoje dentro dos processos seletivos que meu time me traz e que eu não percebia no passado, é que muitas vezes as pessoas, quando estavam abordando, ou quando estavam sendo abordadas em determinados, para determinadas posições, elas não questionavam muito, né? Hoje em dia elas questionam, assim, qual é o modelo de trabalho, né? Quais são os benefícios? Então, assim, eles não esperam com que a gente, do time de RH, a gente comece a conduzir a conversa, comece a conversar antes para conhecer o profissional. Não, antes eles questionam essas questões e ao longo do processo eles começam a questionar também qual o valor, os benefícios que eles vão ter relacionados a esses pontos que são relativos a crescimento, desenvolvimento e o quanto eles vão se desenvolver intelectualmente, naturalmente, profissionalmente. Né, eu acho que tem esses aspectos também, que isso seria o salário indireto, que no final do dia vai ser muito mais compensador no portfólio dele, no currículo dele como um todo. Sim, as motivações são diferentes, né? Sabrina. Então, contribuindo um pouco com a fala da Cris, com relação ao bem-estar, que a gente percebe que hoje remuneração e bem-estar estão juntas, né? Então, o ambiente que a empresa vai proporcionar para essa jornada do colaborador, que não é só no onboarding, né? Que é o início, mas sim todo o convívio, o ambiente, o desenvolvimento, as questões internas que ele vive. E recentemente eu escutei de um colaborador da empresa sobre a área que a gente tem de convivência, de que eu realmente acho ela muito boa, que as pessoas conseguem tomar café juntas todos os dias, né? Tem um momento ali de troca, tem um ambiente que dá para te sentar e conversar um pouco, fazer uma pausa, e tem um espaço mensal para te celebrar também, né? Que é quando a gente junta uma coisa que sempre existiu no RH, que algumas empresas fazem, mas de comemorar, de celebrar os aniversários, mas com data, com presença, com conexão. E isso eu enxergo como valor, né? Que é enxergado também na ponta, não só por nós que criamos, né? Mas lá na ponta eles enxergam como valor, que eu já atuei em empresas que não tinham benefícios. Como é que você vende valor quando não tem benefício? E aí a gente está falando de uma geração jovem e que tem muitas empresas que não têm. E como é que tu consegue trazer uma cartela assim de opções para que ele possa realmente ficar, né? Porque a gente sabe que existem vários tipos de ambientes e empresas que podem proporcionar recursos e outras que não podem. Então, esses jovens, né, eles vão estar buscando, sim, por propósito, mas também por um ambiente, que não necessariamente vai ser aquele que tem um pacote de benefícios gigantesco, mas que vai proporcionar para eles um espaço de troca, de criação, de poder dar as ideias, né, de ter espaço para falar, que eu acho isso bem importante. Eu estava na última semana, 2 dias, em sala de aula com lideranças, e eles, no começo, eram lideranças muito jovens, no começo eles estavam um pouco não entendendo se eles podiam se colocar, porque eles não estavam acostumados com aquele ambiente, mas a partir do momento que a gente estabeleceu aquela confiança, eles começaram a trazer muitos insights, né? Então, eu percebo que o mundo do trabalho mudou, porque também, para essa geração, o trabalho não é mais o centro.
não é mais o centro. Então, no meu começo lá, ele era o centro. E eu acho que hoje ele ainda é. A dificuldade, porque eu acho o trabalho incrível, né? E nós, geração X, Y, a gente tem esse aprendizado com eles do equilíbrio. Porque é tão bom trabalhar, mas é tão bom pausar, tão bom também conseguir fazer essa troca. Então, eu vejo que eles nos ajudam muito a enxergar a vida nesse desacelerar, né? E eu acho que é uma geração muito boa. Eu vejo um lado positivo deles nesse sentido, porque eu, né, vou falar, workaholic do passado, aprendi nesse mundo a crescer tendo essa bandeira do trabalho de 3 turnos, né? E hoje eu já não sou essa pessoa, mas eles não vieram com essa pegada, né? Então, eu enxergo esse grande ganho da geração Z nos ensinar a harmonizar, né, as nossas caixinhas de vida pessoal e de trabalho. Era bonito antes falar que trabalhava além do horário, não é? Que, nossa, trabalho 12, 13, 14 horas por dia, isso dava orgulho, né? Isso mudou realmente. E assim, até pegando gancho, né, foi falado um pouco de saúde mental, e a gente sabe que é um assunto que está mais em pauta ainda esse ano, por conta da NR1, né, da obrigatoriedade agora das empresas terem uma regulamentação, né? Mas eu queria entender um pouquinho como que vocês pensam sobre isso em relação a essa geração, porque essa geração é uma geração que fala muito mais abertamente sobre saúde mental, né? Tanto que até quando eles questionam, né? Vocês falaram de questionamentos, e realmente, nos processos seletivos de hoje, a gente recebe, às vezes, algumas perguntas que a gente não sabe nem como responder. E muitas vezes eles querem saber como que é o ambiente, como que é o chefe, como que vai ser o líder deles, que eles querem entender como que é o ambiente de trabalho, porque isso também tem um peso muito grande, a remuneração não é o mais importante, né? Então, como é que vocês veem essa questão de como eles lidam, né? E como os RHs, como as empresas estão lidando com essa situação de saúde mental e até que ponto está se observando realmente o que é fato e o que de repente pode ser uma insatisfação, um desconforto que está virando um problema maior ou sendo nomeado como um problema maior, né? Porque a gente sabe que nós temos vários tipos de pessoas e infelizmente algumas coisas são banalizadas. Então, nós temos muitos casos, né, de afastamento por burnout e tudo mais, mas como é que vocês veem essa situação dentro das empresas? É fácil identificar quando realmente é uma situação de burnout? O que os RHs têm feito em relação a isso, até para prevenir, ou quando acontece, para ter uma tratativa ali com aquele funcionário? Como é que vocês veem essa situação de saúde mental com essa geração, especificamente? A pergunta é desafiadora, né? Eu acho que tem um movimento, eu penso que tem um movimento que, com essa a questão da NR1, também ficou muito confuso. Por quê? Sim, a empresa ela tem responsabilidade, né, sobre a saúde mental dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. Mas até que ponto? Que é uma pergunta que a gente vem se fazendo em RH. Então, agora eu sou guardiã disso e toda a responsabilidade é nossa. E aí vem de novo, né, a liderança e fala, RH, cuida aí, olha, a pessoa está sinalizando aqui que não está bem psicologicamente falando, o que você vai fazer? E aí a gente fala, gente, eu vou voltar num ponto que eu acho que para nós pode ser até consenso ou não, gestão de pessoas é com gestor, né? RH é apoio. A gente tem uma série de coisas para fazer e regras e leis, e voltando aqui para a saúde mental, a NR1 agora também tem, né, os seus desafios aqui para todo mundo,
Mas isso é de um todo, isso é da cultura da empresa, isso é do como a gente trata as pessoas dentro da organização, né? E uma coisa que você falou no começo, né, é verdade, essa geração é uma geração que ela quer saber antes de entrar, a Sabrina até trouxe isso também, então ela vai lá no Glassdoor, ela olha e ela pergunta até no processo seletivo, ela fala, olha, vocês estão com a nota 4? E eu queria entender essa nota 4 que vocês têm no Glassdoor, por exemplo. E aí você fica, né, falar, nossa, ele foi entender isso lá para poder questionar aqui, e tá no direito dele, e isso é uma coisa importante. Agora, a partir do momento que a gente vende a empresa, né, como RH, que é uma empresa que cuida, que é uma empresa que está aberta ao diálogo, que é uma empresa que tem pessoas e tem problemas, e toda empresa vai ter, mas que a gente tenta, né, trazer as soluções ali de forma assertiva, humanizada. Eu acho que o papel nosso nisso é mais de conscientizar a gestão, de trazer que isso é uma coisa do dia a dia, né, e que sim, a gente tem ferramentas, a gente tem formas de monitorar isso, mas que isso é um trabalho em conjunto. Eu vejo que saúde mental dentro das organizações sempre foi, e agora mais do que nunca, lá desde a alta liderança, do CEO, né, dos sócios, até os cargos menores, é todo mundo um cuidando do outro, porque não vai ser uma regra nova que vai fazer a mudança, né, não vai ser uma lei que vai fazer a mudança, o que vai fazer a mudança é o nosso comportamento com relação ali às situações de trabalho. E uma outra lição aprendida, acho que de RH, e que veio ali com a pandemia, é que a gente tem que ter um olhar cuidadoso e conforme a situação e área, não dá para fazer regras iguais para todo mundo, porque pessoas são diferentes, gerações são diferentes, né? Então, é mais a estratégia nossa de como cuidar dessa saúde mental, olhando para lideranças que às vezes não estão preparadas, para a cultura de empresa que às vezes não aceita, né, mudanças, para tecnologias que às vezes a gente não tem, ou recursos de benefícios para cuidado, né, sobre isso. Como é que a gente se ajuda? E eu acho que um ponto bacana, e que eu venho fazendo um trabalho dentro da organização, é de envolver as pessoas, as gerações e lideranças nessas respostas de como a gente melhora esse ambiente, né? Como a gente evita um burnout, como a gente tenta organizar em conjunto para que isso seja da empresa, não uma regra de RH a ser seguida que não vai funcionar para todo mundo. Então, eu vejo muito mais, é mais orgânico, sabe? É uma coisa que está cada vez, para mim, pelo menos, mais artesanal, que a gente precisa tomar cuidado e fazendo e mudando conforme o resultado vai aparecendo. Sim. Sabrina? Eu vou na linha da Cris também, no sentido com relação ao que as empresas hoje estão procurando com essa cultura do cuidado, né? E eu sempre sinto, assim, que quando a gente está cuidando das pessoas dentro da organização, a gente está, de alguma forma, inspirando para que elas se cuidem fora, né? Porque isso sempre foi, né? Que eu acho que agora essa norma está colocando mais luz. Mas quando a gente falava lá de bem-estar com ginástica laboral, né? Lá antigo, isso a gente sempre teve. Mas as pessoas que estão ali, a empresa está te oferecendo, mas você também não está tão aberto àquilo, não está aberto a cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde. E agora eu foco muito na saúde mental com relação à forma como a gente trabalha também. Então, eu sinto que a cultura do cuidado precisa ser forte, com o desenvolvimento de lideranças, e isso vindo de cima para baixo e trabalhando esses pontos de bem-estar, de deixar todo mundo na mesma página, de uma comunicação não violenta, de ter direcionamento para onde a gente está indo, porque muitas vezes as pessoas ficam muito angustiadas de não saber, de não entender o que elas estão fazendo ali, né? E acredito que é um trabalho gigantesco que a gente vai ter daqui para frente,
né, cada vez maior, é super desafiador, pelas minhas conversas, a gente não está entendendo muito bem como é que vai ser isso, tá? Bem como o futuro do trabalho, a gente também não está entendendo. A gente está navegando todo mundo junto, a gente não sabe o que vai acontecer, para onde a gente está indo. Então, eu digo que a gente está na era de reaprender juntos, né? E isso é importante porque a gente tem uma inteligência artificial, um mundo de velocidade muito grande, né? Que vem para nos ajudar, mas também a gente tem que ter um super cuidado aí. Mas eu percebo que é um aprendizado de todas as empresas, e quanto mais a gente puder estar colaborando para que profissionais de RH, líderes, empresas, estejam em ambientes assim, como esse que a gente está fazendo aqui, de falar sobre isso, de nos ajudarmos, porque a gente está na mesma página, né? A gente está aprendendo a uma nova era, com uma era complexa, né? Então, eu sinto que pelo que eu posso apontar, né, neste momento, é isso. E talvez a geração Z esteja ajudando a despertar tantas coisas que eram escondidas de alguma forma, né? Ou que não eram demonstradas. Então, acho que vem com uma força muito grande para mudar para todo mundo, para todas as gerações. Verdade. E Débora, até lembrando, né? Eu lembro quando, não só quando eu comecei a trabalhar, né? Da minha geração. Era uma geração que, puxa, o líder gritava, rasgava seu trabalho, jogava em você, né? Tudo que hoje é assédio de todas as formas era normal. E assim, quem vencia era quem chorava menos, quem, né, conseguia administrar aquilo, não carregar para si, né, não virar um problema para si, e tá tudo bem. Coisas que eu olho, e às vezes eu até brinco com o meu time e falo, gente, eu tive um líder que fazia assim, meu Deus do céu, mas como? Eu falei, pensa, é uma geração que de fato, a gente até brinca que é de vidro, porque se passasse alguma situação da que a gente passou, provavelmente teria alguma sequela nesse sentido que a gente está falando de saúde mental, ou não resistiria. E aí, qual que é a nossa parte, né? Olhar para isso e achar que é só muito frágil? Não, é um novo momento, né? Como a Sabrina trouxe. E aí, como é que eu trato esse novo momento, sabendo que é um público que não passou por isso, não tem essa resiliência, né? Não vai entender isso da forma como a gente entendia antigamente. Mas você falou uma coisa importante também, Débora. Que bom que eles estão trazendo isso para a gente pensar, porque a gente achava normal. Sim. Era tudo bem, né? O chefe meu batia a porta na minha cara, falava, sai daqui. Batia a porta, eu falava, tá, ia para minha mesa. Tá tudo bem, não era uma coisa assim, né? Puxa, ficava triste, mas no outro dia tinha que esquecer, porque tinha que trabalhar e tá tudo bem. Né? Como muda e como a gente vai olhando isso também, falando, nossa, ó, que bom que mudou, né? Que bom que não passam mais pelo que a gente passou muitas vezes, né? Então, acho que é isso. Com certeza. Vou passar a bola agora para a Yara. Bom, gente, aqui ainda sou a vencedora no tempo de janela, né? Digamos assim. Bom, gente, então, queria que a gente tratasse um pouquinho, que a gente seguidamente está se deparando com essa constatação, né, de que essa é a primeira, digamos, o primeiro momento da nossa história em que várias gerações estão convivendo, né? Até recentemente eu dei aulas em cursos de graduação, né? Então, até a minha última turma, eu perguntei para eles como eles se sentiam em estar em sala de aula comigo, porque eu já tenho 69 anos, então, quer dizer, a época que eu estava com eles, eu tinha 68. Então, eu perguntei a eles, gente, como ficou isso? Aí eles disseram, Yara, quando a gente leu o teu currículo, a gente achou que ia ser horrível, que nós seríamos tratados igual a professora da escola de segundo grau que nos odiava.
Aí, mas depois que a gente viu como tu nos trata, e que tu nos trata como se a gente fosse igual, tu és uma igual a nós. Aí eu disse, então, se eu sou uma igual a vocês, está ótimo. Então, essa preocupação, gente, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho como é que essa geração, na visão de vocês, que eu falei de uma experiência minha, né? Não quer dizer que todo mundo viva da mesma maneira, está vivendo essa questão multigeracional e quais estratégias vocês, como gestoras de recursos humanos, profissionais dessa área e as empresas onde vocês trabalham, estão adotando para facilitar essa convivência? Posso começar aqui rapidinho? Vamos lá, então, pessoal. Eu acho, mais uma vez, trazendo um pouco aquilo que eu trouxe no começo, né, do nosso bate-papo, que, por um lado, então, a gente tem profissionais que têm uma agilidade maior, têm um domínio maior com ferramentas, né, tecnologia, essa facilidade como um todo, né, tem uma visão mais diversa, né, mais voltada para a inovação, que é a questão da geração Z, né, e, por outro lado, a gente acaba tendo pessoas com mais tempo de casa, né, que contribuem também da sua visão, né, através de uma visão mais estratégica, conhecimento do negócio, né, uma habilidade maior para tomada de decisão. E eu acho que o nosso desafio enquanto RH, o que a gente tem percebido aqui, é criar ambientes, né, que eles percebam um pouco como um pode colaborar com o outro, né, ou como essas diferenças elas podem ser vistas mais como complementos, né, o aprendizado com ambos os lados. Então, as pessoas que têm mais tempo de casa, ou que estão há mais tempo, têm mais tempo de carreira, né, como que elas fazem para tornar os processos delas mais automatizados, né, e isso aí a nova geração começa a trazer, né, então, de repente, a gente está conseguindo trabalhar com equipes onde a gente coloque esses perfis, né, em projetos estratégicos e misturando as pessoas para fazerem com que elas aprendam mais, cada um, os mais novos, então, com a experiência, com o olhar, com uma visão sistêmica, né, com outro tipo de aprendizado que essas pessoas mais sêniores vão trazer, e os mais novos contribuindo, então, com essa visão mais inovadora, com novas ferramentas, e um vai trocando com o outro nesse sentido. Então, é criar esses ambientes e criar ações e projetos para que um perceba como eles podem aprender mutuamente, né? Eu acho que é muito nesse sentido que a gente está trabalhando dentro das empresas. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Eu acredito que é bem o que a Fernanda trouxe. É a mistura, a integração, a conexão com as diferentes gerações, possibilitando ganhos aí dentro das áreas. Hoje, pelo que eu vejo nos lugares que eu estou, tem muito disso. Tem um jovem aprendiz com uma pessoa que já tem mais de 50, e as contratações elas estão vindo todas misturadas, assim, né? E tem um ganho aí, porque são mentes com diferentes perspectivas, né? Com agilidades diferentes, com maturidades, né? Então, acho que essa diversidade das gerações, o mundo que a gente está hoje está possibilitando, né? E eu não percebo que tem, pelo menos nos lugares que eu tenho atendido, assim, que a gente está tendo certa resistência. Eu acho que está mais aberto agora, neste momento. Acho que teve uma resistência um pouco maior num determinado uma linha de tempo mais lá para trás, assim. Eu acho que agora a gente está abrindo um pouco mais esse leque, possibilitando a entrada, né, e percebo isso até, e pode existir espaços de multiplicadores de gerações diferentes, né, então
um geração Z, né, multiplicando seu conhecimento da perspectiva dele para um que é, né, de uma outra geração. Acho que isso vai ser mais comum, né, daqui para frente também. E até te escutando, Sabrina, trazendo um exemplo super prático, né, mais no ambiente de desenvolvimento, né, eu percebo que os mais novos, né, a nova geração, ela tem vindo muito para desenvolver sistemas, então elas chegam desenvolvendo ali com a IA, né, mas acho muito legal quando eles trocam com as pessoas que têm mais experiência e mostram para ele assim, tá, mas tu chegou a duvidar disso? Ou através da minha visão, eu entendo que a gente pode fazer dessa forma que vai fazer mais diferença. E aí eles exercitam o senso crítico deles, a não confiarem que só aquilo que a IA está dando, né, é a resposta, né, para um desenvolvimento, para um código, alguma coisa, né. Então, eles aprendem a não só aceitar aquilo que a IA está tendo, mas desenvolver um papel consultivo dentro do projeto deles, né, e isso eles aprendem com as pessoas mais sêniores, né, então é muito interessante essa troca que eu acabo tendo, vendo que esses perfis estão tendo, né, dentro dos projetos. E uma coisa, eu acho que contribuindo com a fala da Yara, que a gente também está precisando, né, se atualizar e reaprender a conviver, né, não é eles que precisam aprender mais com a gente está aprendendo mais com eles nessa questão de tecnologia, de abrir a mente, de entender qual é a linguagem, né? Se eu for dar uma aula hoje para uma geração Z, eu sei que eu não vou poder dar a mesma aula que eu dou para uma geração X, então é diferente, eu acho que entender qual é o ambiente, qual é a linguagem que eu tenho que usar, de que forma que eu vou me comunicar, e ir atrás disso, né? Eu acho que a gente vai ter esse caminho porque mudou, não dá para ser igual mais, né? Bom, gente, agora eu gostaria de ouvi-las um pouquinho. Qual a grande mudança que vocês imaginam ou preveem, né, que deva acontecer na área de recursos humanos, né, para, digamos assim, atender a esse novo momento, né, do mundo do trabalho, e, em especial, na jornada desse colaborador da geração Z, em termos de contratação, salário, feedback? Eu vou tocar numa coisa aqui que eu acho, duas questões que eu acho bem difíceis. Eu acho que a última, pior ainda. Liderança e comunicação. Eu acho que a maior parte entende comunicação de uma maneira um pouco diferente, né, João? Acham que comunicação é sinônimo de informar e é bem longe disso. Eu vou trazer o que eu acredito, assim, que o RH, de uma certa forma, até está mudando o seu nome, ele não é mais... a gente entende como RH, mas em muitos lugares a gente se posiciona já diferente, então esse posicionamento estratégico do RH está buscando entender esse novo momento com uma cultura de uma aproximação maior, de uma cultura mais aberta, de cuidado, de desenvolvimento dos líderes com essa questão até mais olhando para uma neurociência, para um lado de entendimento do seu emocional de uma forma mais prática do dia a dia. O que está acontecendo com você quando você diz essa resposta, né? Quando você se posiciona dessa forma, e é um super desafio, porque a gente está tendo que acompanhar isso diariamente, né? Esse movimento, mas eu acredito que a comunicação sempre foi um ponto que as áreas precisam desenvolver, né, o tempo todo, assim, porque
não vejo que a gente se comunica, como a Yara falou, né? Não é uma informação, a gente precisa entender qual é a mensagem, o que a gente está falando, se o outro está entendendo, se a gente está sendo claro, se a gente está gerando ruído, e então internalizar esses processos de desenvolvimento de liderança de uma maneira muito mais focada no que o futuro está pedindo, no que a gente está caminhando, para onde a gente está indo, e acho que a gente, como RH, a gente é um arquiteto dessas transformações, assim, né? Esse aprendizado que estamos tateando, não sabemos muito bem para onde a gente está indo, mas a gente está indo buscando esse aprendizado, né? Então, eu percebo que é uma reconstrução, um modelo de mudança que a gente vai fazer e testar. Não é uma coisa que a gente vai dizer, ai, estamos fazendo agora e esse modelo vai funcionar, porque a gente não sabe. A gente faz, testa, vê como é que vai acontecendo esse ano, se 2027 a gente não vai ter que ter uma outra questão que a gente vai ter que aprimorar, melhorar, aprender, buscar. Eu percebo que essa agilidade que a gente está tendo, até emocional, né, ela é um fio aí que está nos conduzindo. Não sei se eu consegui ser clara nesse meu apontamento, mas é super desafiador o que tu trouxe, Yara, porque liderança e comunicação são pontos estratégicos e a gente sempre tenta fazer um trabalho com um bom resultado, assim, né? Que lá na ponta o cliente esteja sentindo, né? E principalmente essa geração. Mas a gente ainda não tem muita evidência, né? Disso. Então, acho que a gente está num aprendizado. Eu complementar aqui a Sabrina, também, eu vejo dessa forma também, tá? A gente está aprendendo e reaprendendo todos os dias, né? E o RH, ele passa por um papel de grande pesquisador, né? De entender, fora a gente ter esse diagnóstico organizacional para a gente entender que comunicação, qual é a comunicação que atinge esse meu público, né? É muito mais de um RH, de uma escutativa muito evolutiva, de estar sempre entendendo, ouvindo o contexto. Eu penso que, e até gosto de falar isso, se a gente colocar para nós a premissa, enquanto RH, que trabalhar não precisa ser chato, o que é legal? Né? O que pode ser legal para essas pessoas? Que tipo de comunicação atinja elas? Porque a comunicação, a obrigação, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, como eu me comunico para que isso seja interessante, me faça entendível lá na ponta, qual é essa linguagem? E qual é essa linguagem que não fala só com a Z, fala com todas, mas que navega ali e não vai ser uma geração X vai olhar e vai falar, ai, nossa, olha o RH falando, tentando falar igual a turma fala, né? É como a gente costura isso, que a gente fica múltiplo ali, consegue atender a todo mundo. Então, acho que esse área é o grande desafio nosso. É como a gente tem essas 1000 faces e atende todo mundo, e deixa esse trabalho leve, e foca nessa felicidade no trabalho para desenvolver, para contratar, para comunicar, olhando, né, para todas essas frentes. Quem tem essa receita vai longe, né? A gente só vai tentando, testando, né? Coisas aqui, como a Sabrina trouxe. Bom, gurias, e agora uma pergunta mais indiscreta para a turma aqui. Vocês, quem estiver, né, digamos, disponível, ou não se incomodar de revelar, vocês já cometeram, não quer dizer que todo mundo cometeu, né, não é isso? Vocês já cometeram algum erro para tentar se adequar à geração Z, às empresas onde vocês trabalham, tenham tido alguma estratégia, alguma coisa, e que vocês não repetiriam de jeito nenhum, porque a experiência não foi boa?
Olha, eu vou arriscar aqui, tá? Porque eu acho que quem nunca, né? A gente só não erra quem não faz, né? A gente vai testando. Eu estava atuando numa empresa de tecnologia também, trabalho 100% remoto. E essa empresa, ela fazia alocação de mão de obra, de profissionais de TI. E eu vou contar o contexto, tá? Aí o senhor chegou e falou, olha, Cris, nossa, a gente está perdendo a nossa cultura, a nossa identidade, porque esse profissional da nossa geração Z, ele vai lá para o cliente, ele veste a camisa do cliente, ele esquece que é nosso. O que a gente vai fazer? Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo remoto, cada um num cliente, o que eu vou fazer aqui, né? Pensando em evento. E a gente começou a testar alguns eventos virtuais para tentar trazer essa galera, né? E aí era encontro semanal de não sei o quê, reunião para comitê de diversidade, e aí a gente ia inventando reuniões para ver se o pessoal entrava, se comunicava, se interessava. E aí a gente foi tentar fazer uma ação que era justamente para tentar engajar eles com as lideranças internas, não a liderança do cliente, que ele achava que era o líder dele. E aí fez um tipo de um talk show, né, que eles podiam fazer as perguntas, e aí, só que a nossa liderança não estava preparada para as perguntas da geração Z, né? Que são aquelas perguntas ousadas, aquelas perguntas, assim, muito do... Por que o meu colega ganha mais do que eu? Assim, né? Sala com 30 pessoas e eu queria entender, né? Por que o salário dele é diferente do meu? E aí o líder virou e falou, RH, e agora? Como é que a gente responde isso? Então, assim, lição aprendida, né? Às vezes, a gente quer inventar e quer trazer soluções aonde tem questões estruturais, e aí a gente tem que pensar muito bem o risco disso, né? Quanto de exposição, quanto de situações a gente acaba entrando para tentar resolver uma coisa e criar outra. Cria uma outra situação, um outro problema. Principalmente quando a gente fala de relações humanas, que é esse conversar, deixar aberto. Então, a geração Z, ela é muito disposta à conversa franca, direta, objetiva, e outras não, né? A gente tem, principalmente lideranças que são mais fechadas, que foram estruturadas no modelo mais de conversas difíceis, limitadas ali, né? Então, eu já tive esse cenário, assim, foi uma lição aprendida, e se a gente não tem, de fato, segurança do que vai sair daquela ação, às vezes é melhor a gente não tentar, né, do que trazer uma outra questão que fica pior ali. Não sei se eu deu para entender o contexto, mas sim, admito que foi, assim, péssima ideia. Ótimo exemplo, Cris. Até porque há uma pressão, né, principalmente por haver empresas diferentes envolvidas e uma questão muito particular dessa geração, né? E aí eu fiquei me perguntando se nessa reunião havia pessoas de outras gerações, também o questionamento girou por ali, né? Por que fulano ganha mais do que eu? Por que eu ganho menos? Por que as mulheres ganham menos do que os homens ou algo do gênero, né? Sim, e aí veio de tudo, sabe? Vem coisas de diversidade. Poxa, não tem nenhuma pessoa trans na empresa, vocês têm alguma coisa contra? Perguntas assim que as pessoas, meu Deus, ele tá perguntando isso? E agora, né? E coisas que às vezes nem tem resposta, que, de novo, a gente nem pensou por que. E aí ele pergunta ali, você fala, puxa, é mesmo. Né? E aí você vai, como eu falei, vai criar uma solução, traz um problema, porque daí você vai mexer em outra estrutura que você não está preparado para responder, para resolver, enfim. É meio isso. Nossa, gente, que aula, né? Débora e Yara, tenho certeza que vocês estão como eu, muito encantados e satisfeitas com o resultado desse episódio, porque, olha, foi uma aula
Tenho certeza que uma aula, para quem está aí do outro lado da tela, para quem queria entender, eu acho que costurou muito com o que a gente viu no primeiro episódio. Então, de novo, quem não viu, assista. Né? Eu acho que costurou muito bem. A gente ouviu os dois lados, né? De alguma maneira, se é que a gente coloca em dois lados, mas está resultando, né, num projeto muito satisfatório para a gente da Ecto. A gente poderia dizer incrível, sem falsa modéstia, com convidados e convidadas tão especiais e cheias de bagagem, de experiência, de visões, e a gente poderia ficar aqui horas, talvez 4, virar a noite, virar o dia, mas a gente vai se encaminhando para o fim, deixando um agradecimento mais que especial de novo para a Débora e para a Yara por conduzirem brilhantemente essa série e deixando quem está aí do outro lado cheio de expectativa para os próximos 2 episódios. E um agradecimento aí mais do que muito mais especial para a Cris, para a Fernanda e para a Sabrina, de novo em ordem alfabética, por essas visões e que se complementam e que se somam e que trazem contrapontos e que para a gente é um prazer enorme ouvi-las. Espero que em outras ocasiões a gente possa ouvi-las também. E a gente vai se despedindo por aqui. Então, de novo, não deixem de ficar de olho no nosso site, ectonetworking.com.br, e nas nossas redes lá no YouTube também. Tá, gente? Então a gente se despede. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.